noite, estamos de volta para mais uma palestra no programa de Ciências Exatas e Tecnológicas, o PPG-7, da Universidade Federal de Catalão. E hoje, com muito gosto e alegria, recebemos o professor Moacir Medeiro Veras, que, tal como eu, é da área do processamento mineral, que nos alegra muito ter um colega aqui presente para falar para nós. E o professor Moacir é doutor em Engenharia de Minas, Metalurgia e mestrado em Engenharia Mineral pela UFPE, possui especialização em docência na educação profissional e tecnológica pelo IFAP, casa a qual ele atua como docente no momento, e é graduado pelo Cefet Rio Grande do Norte, com passagens aí, então, pelo nosso querido e saudoso amigo José Ivan. Tá? Professor Moacir tem expertise profissional que soma conhecimentos e arranjo produtivo mineral do Rio Grande do Norte, atividades como consultor ad hoc por fundações de amparo à pesquisa, foi professor no IFRN do curso técnico de mineração entre 2007 e 2009, e em 2011 implantou e regulamentou o primeiro curso técnico de mineração do IFAP, tá? Dentre outras grandes atribuições e marcas aí que o nosso amigo Moacir Veras tem somado no seu currículo. Moacir, novamente agradeço de coração por ter aí aberto a sua agenda, ter aberto esse momento para estar aqui. Inovação tecnológica que tem chegado cada vez mais próxima à mineração e que nós queremos ver cada vez mais ainda em operação, em funcionamento e trazendo benefícios para todos nós. Moacir, muito obrigado, fica à vontade, o palco digital é todo seu. Ok, professor André, eu que gostaria de agradecer a oportunidade de estar aqui, socializar um pouco do conhecimento que a gente agregou durante uma jornada profissional que começou em 2002, e ainda continua, né? Estamos sempre procurando agregar conhecimento e verticalizar, e é o mesmo desejo que a gente tenta passar para os nossos alunos. Acredito que na UFCAT seja semelhante, tá? Então, o professor André já fez uma boa contextualização sobre a minha formação e minha vida profissional, e a proposta hoje, eu vou primeiramente tentar compartilhar com vocês aqui a apresentação, e aí eu faço as demais considerações. Eu gostaria de agradecer também ao colega aí, o professor Francioli Araújo, porque mesmo estando afastado do IFAP do seu doutoramento, tem sempre dado grandes contribuições ainda dentro da instituição, tá? E agradecer a presença dos demais aqui presentes, para ouvir um pouco da nossa história aqui sobre o uso de tecnologias sensores de sorting aplicado à mineração, e do inglês a gente denomina Sensor Based Sorting, tá? Ok, professor, podemos começar? À vontade, Moacir. O professor Francioli já se encontra conosco, viu? Ok, eu já vi ele aqui pela área. Então tá, vou colocar isso aqui em modo apresentação, e infelizmente eu não vou conseguir visualizar a janela que nos dá a gravação do Meet, tá? Então, eu peço por gentileza, quem tiver alguma pergunta pode interromper em tempo real, ou pode escrever aí no chat que o professor André transmite a pergunta, tá bom? Aí, professor, o senhor pode interromper por voz, que eu não vou estar visualizando aqui as mãozinhas levantadas. Perfeito. Pode ficar tranquilo. Ok, eu queria agradecer também aqui a instituição, né, a nossa instituição IFAP, por nos dar a oportunidade também de socializar a parceria com a UFCAT, a Universidade Federal do Rio Grande do Sul, que também deu grande contribuição para a verticalização das nossas formações profissionais na área em contexto, em especial ao LAPRON, que é o laboratório que eu atuei, a UFCAT, ao CNPq, que basicamente fomentou todo o conhecimento hoje que agrego sobre tecnologia de sensores aplicada à mineração, e a companhia que também foi fabricante, que forneceu toda a tecnologia para o doutoramento, que foi a Comex, hoje sediado na Polônia, tá? Na cidade de Cracóvia, que fica aproximadamente 22 quilômetros de Auschwitz. Né? Um pouco sobre nossa história, tá, pessoal? Hoje eu estou sediado, né, lotado no Instituto Federal do Amapá, que fica na cidade de Macapá, no extremo norte do país, onde a gente faz divisa com a Guiana Francesa e com o estado do Pará.
nós só temos 2 meios de chegar ao Amapá, via barco ou via avião, aérea, né? Esse é o nosso campus. Opa, ver se eu passo aqui o cursor. Esse é o nosso campus hoje, tá? Nós temos um bloco de gestão com ensino, bloco de ensino, só ensino, com setor pedagógico do campus, tá? Aqui na frente ainda funciona a reitoria, um ginásio, e aqui nós temos o setor ou área de convivência. E ao lado, anexo aqui, nós temos os laboratórios de mineração civil, química e alimentos, tá? E a instituição ainda está em processo de expansão, tá? O professor André frisou bastante claramente aí que, dentre as atribuições sobre a minha responsabilidade com a ajuda de outros colegas, tá? Assim como o professor Baltar, o colega Francioli, na época, deu grande contribuição para a gente tratar sobre a implementação do curso técnico em mineração, o primeiro do estado, né? O Amapá não tinha escola técnica federal, era um dos 5 estados no Brasil que não tinha escola técnica federal, né? E foi contemplado em 2008 com a escola técnica entrando em operação em 2010. Em 2012 nós recebemos esse campus aí. Em 2011 nós iniciamos as primeiras turmas técnico em mineração integrada e subsequente, tá? Recentemente, eu falo recente, agora no final de 2017 para 2018, nós começamos com o superior de tecnólogo em mineração, tá? O Amapá em si, ele é muito bonito, em si o estado é muito bonito, a capital, por sua vez, é basicamente banhada pelo rio Amazonas, tá? Cuja margem, em alguns pontos, chega a dar mais de 200 quilômetros, né? E uma curiosidade importante sobre a cidade, sobre a capital do estado, é que é a única capital que a gente tem no Brasil que a linha do Equador praticamente divide a cidade ao meio, e nós temos o evento anual do equinócio, né? Então, nós temos uma linha imaginária do Equador que passa precisamente ao meio, quando justamente ocorre o evento do equinócio. Também temos um estado aí por trás do marco zero aí, que é o único estado no mundo onde você pode jogar o primeiro tempo de futebol no lado norte, e o segundo tempo você joga do lado sul, tá? Dos polos. Então, eu pensei em a apresentação para vocês, nessa contextualização, ainda falando do Amapá, sobre nossas fontes produtoras, ou recursos naturais, né? Temos uma boa produção de ouro, ferro, hoje atualmente parado devido a alguns problemas que ocorreram desde o acidente no porto. O caule ainda está em produção, a cromita está paralisada, né? A produção de cromita. Nós temos bauxita, argila, tantalita, tá? Areia e seixos são produzidos constantemente para a indústria da construção civil, tá? E hoje, desde 2014, essas são as empresas que entraram no cenário atual do estado do Amapá para operação, sendo que algumas delas estão, vamos dizer assim, um pouco adormecidas com suas atividades devido os eventos que ocorreram com a paralisação na época da Zamin, né? E nós observamos que a área de pequenas minerações, né, vulgarmente a gente chama de garimpo, ou no Brasil é garimpo, né, ainda em bastante operação nessa região, tá? A Amapá trabalha basicamente na área de prospecção mineral ainda, a Ecometais utiliza o manganês do estado, explorando o que sobrou da ICOME, a MPBA trabalha na parte de prospecção ainda de recursos de ouro, a Anglo Ferros, que virou Zamin, tá? Fechou após seu incidente no porto, tá? A Unangen foi comercializada para um grupo canadense, virando agora a mina Tucano, tá? A mineração Vila Nova ainda mantém escritório no Amapá, com alguns projetos de pesquisa. A Cadan é uma empresa que ainda está em operação, explorando o caulim primário da Amazônia. Parte da empresa fica no Amapá e a parte de operação fica no estado do Pará, do outro lado do rio, tá? Nós temos um polo oleiro cerâmico, uma cerâmica de boa qualidade, tá? Áreas ainda de garimpo, conhecido como garimpo da gaivota, e o polo de agregado da construção civil, onde tira areia e seixos, tá? Ok,
isso foi uma breve apresentação sobre o que nós temos no estado do Amapá, e daí temos agora uma breve sumário que nós teremos na aula de hoje. Professor André, por recomendação, se quiser dar um intervalo de 10 minutos ou 5 minutos entre a primeira, segunda e a terceira parte, por favor, nos avise, não tem problema, para até não ver se não fica tão cansativo ou exaustivo. Mas se também quiserem fazerem de forma continuada, por mim fica muito bom, tá? Então, na primeira parte, eu resolvi fazer um pouco de um histórico sobre mineração, para contextualizar, principalmente com aqueles que ainda não estão bem familiarizados com o setor, tá? E sempre relembrar aqueles que também fazem parte da área da mineração. A parte 2, a gente vai falar sobre a tecnologia de Sensor Based Sorting, na parte 3, aplicações do sistema Based Sorting, com suas vantagens, desvantagens e os custos, né? Na primeira parte, a gente tem que entender que a mineração ela é importante à nossa vida ou na vida da humanidade. Em todos os processos nós temos mineração. Sabemos que, historicamente, fora publicada agora em 2003 por Rosemary e Dietrich, né, a parte no Egito Antigo, tá, eles também prospectavam e exploravam o ouro nas margens do rio Nilo, nessa cadeia montanhosa que tem aqui na região, tá? Aqui hoje nós temos o Cairo, nessa área aqui, tá? Aqui nós temos o rio Nilo, pessoal. Então, a mineração não é algo tão novo assim, né, se a gente for observar. Então, esses registros, tá, que foram feitos por Rosemary, tá, data 400 anos antes de Cristo, com imagens que foram relatadas e estruturas físicas que estão até hoje nas cadeias montanhosas do Egito lá, para a parte, e também, as trincheiras e as áreas de garimpagem, vamos dizer assim, de exploração para ouro naquela região que eram conhecidas como shafts ou garimpos, na área do Egito, tá? E daí, para frente, nós não tivemos nenhum registro literário, até que em 1556, eu considero isso uma relíquia, né, que o De Re Metallica, que foi escrito por Georgius Agricola, fez seus primeiros registros de processos da mineração, basicamente, tá, naquela época, onde na primeira imagem você pode observar o moinho de água tipo pilão, que era utilizado para fazer uma espécie de comminuição, e aqui nós já tínhamos o uso de concentração em caixa, tá, pessoal? O que é interessante é que esses métodos, tá, desde 1556 para cá, algumas coisas ainda são aplicadas quase que da mesma forma, tá, em áreas de pequenas mineradoras no estado, vamos dizer assim, no estado do Amapá, ou na região norte em particular, por áreas onde eu já andei, dando alguns apoios de pesquisa, ciência e tecnologia, para tentar dar um upgrade na mineração local. Tá? O mais interessante, tá, é que desde aquele tempo para cá, observem que a progressão, tá, ou o progresso tecnológico aplicado em todos os setores da indústria eram muito rudimentares. Nós tivemos um período, tá, basicamente de transformação da matéria, que saímos desde a machadinha de pedra para objetos metálicos, machadas e espadas. Depois, no anos 1700, nós passamos a passar a utilizar a energia da água, depois passamos a utilizar a energia a vapor nos anos de 1800. Nos anos de 1800 a 1940 surgiu a energia elétrica. Depois tivemos a otimização aí, já existia, né, a construção e os protótipos para veículos a combustão, tá? Se nem fosse a combustão interna e utilizando máquinas a vapor. Tivemos a otimização mais na frente, de 1940 a 1970, por aí, tivemos o avanço dos veículos, e posteriormente, até 2008, nós temos aí o avanço de 1970 até 2008, o avanço absurdo da comunicação, e atualmente nós estamos nesse avanço da computação e informatização, né, agregando cada vez mais conhecimento. O mais interessante nesse gráfico aqui é que, para todos os setores da indústria, vamos falar assim, tá, houve grandes avanços tecnológicos, inclusive na mineração, onde hoje nós podemos observar equipamentos rudimentares que foram utilizados por agrícola, hoje são automatizados, tá?
E a mineração sempre teve seu papel fundamental. Eu trouxe essa imagem para vocês porque hoje, por exemplo, um americano, que é um país considerado um dos maiores consumidores do mundo, né? A população americana é feita para ser consumista, né? Vamos colocar mais ou menos assim, tá? E qual é o impacto que a mineração tem na nossa vida? Basicamente, se você observar, desde o nascimento de uma criança americana, ele vai consumir, em média, tá, aproximadamente 1,42 milhões de quilos de minerais, metais e combustíveis, entre outros, até o final da sua vida. E aqui nós temos outras informações, por exemplo, se a gente for observar o consumo na vida dele de areia, rochas e britas, dá 594,085 quilos, mil quilos, né? O carvão ele irá utilizar 178 mil quilos, aproximadamente, o petróleo 275 mil quilos, o ouro irá utilizar no mínimo 49 gramas, o fosfato 6.934 quilos, o minério de ferro 9.651 quilos, argila 5.433 quilos, bauxita 2.216 quilos, etc. Tá? Só para a gente ter uma ideia que o consumismo que um ser humano, para os padrões americanos, nós temos também um consumismo no Brasil, pessoal, que é um dado que eu até hoje eu tenho curiosidade de entender qual é os padrões de consumo de um indivíduo desde o seu nascimento até o final da tua vida no Brasil, em todas as áreas dos recursos minerais. Tá? Então, a mineração na nossa vida, basicamente, tem influência em todos os setores do dia a dia, do cotidiano. Né? Desde a área de eletrônicos, transporte, construção civil, utensílios metálicos, na indústria médica, qualquer atividade, uso de equipamentos, etc., a mineração está presente dele, até em nossa matriz energética. Eu costumo dizer em minhas aulas ou em minhas palestras que dois fatores importantes na vida de qualquer brasileiro, ou de qualquer humano, vamos dizer assim. A matriz energética, precisamos de energia hoje, não vivemos sem ela, e sem a mineração não temos energia, não temos como fazer tecnologia para produzir energia. Se a gente não tiver mineração para produzir energia, iríamos voltar à época do fogo. Tá? E se a gente tem tecnologia, precisamos da mineração. Uma não vive sem a outra. Tá? E a humanidade, basicamente, em si, não consegue viver sem as duas, né, fontes, vamos dizer assim, primárias da produção e da matéria-prima. Essa informação foi divulgada pela Vale, pessoal, em 2015, tá? Um exemplo claro que eu trouxe para vocês é que hoje, e sempre foi assim, os minérios não estão disponíveis em sua totalidade, na sua forma livre, na natureza. Eles sempre estão associados a alguém. E nós precisamos retirar os elementos químicos ou o minério de interesse econômico para produzir matérias-primas. O exemplo que eu trouxe para vocês foi a bauxita, tá? Que nós temos uma mina em Paragominas, muito boa, por sinal. Tá? E aqui, a partir da bauxita, onde se extrai o alumínio, nós podemos produzir barras, lingotes de tubulares, lâminas, né, rolos em lâminas de alumínio, e o seu destino final é a produção de diversos tipos de peças, diversos tipos de materiais de alumínio para infraestrutura, peças automobilísticas, embalagens, etc. Tá? São inúmeras aplicações. Basicamente, isso aqui traz um retrato para nós do uso dos minerais em nossa vida no dia a dia, como, por exemplo, a halita, que é um minério de sal, é utilizado hoje, só que hoje a gente utiliza sal marinho, né, que a maior parte da produção vem de sal marinho, que é um sal que depois da evaporação da água do mar, fica os cristais, ele é tratado e limpado para se tornar o sal que a gente utiliza na cozinha hoje. Mas na galena nós temos a retirada de chumbo para aplicação em baterias, o quartzo nós podemos aplicar na indústria de chips de computadores, vidros, entre outros. A grafita, né, utilizada em lápis, lubrificantes, raquetes de tênis, etc. A fluorita na pasta de dentes, para se remover o flúor, e assim sucessivamente, tá? Não vou me prender muito nessa parte aqui, porque eu tenho bastante
temos bastantes slides aqui, eu não quero me prender muito. Se a gente for entender, tá, a mineração no dia a dia, para lá na frente a gente comparar ele ao uso do sorting, pessoal, ou a importância que o sorting tem hoje, ou impacta diretamente no ciclo produtivo da indústria mineral, tá? Eu diria para vocês que hoje tudo está voltado basicamente para todas as fases, tudo que a gente trabalha com tecnologia hoje está voltado em todas as fases do ciclo de atividade da mineração, tá? Cujo objetivo final é obter o complexo industrial mineiro, que compete basicamente desde o pit, seja ele céu aberto ou subterrâneo, tá? Até o estágio final do beneficiamento para obtenção de produto. Mas antes de toda essa fase, a gente tem esses outros projetos de avanço geológico, como a prospecção, pesquisa mineral, delineamento de jazida, planejamento de lavra, produção mineral, beneficiamento em si e o planejamento de recuperação de áreas ambientais para se obter o seu produto final, tudo está envolvido. E hoje a tecnologia de sorte basicamente engloba todas essas áreas da mineração. Tá? E a gente vai ver lá na frente o porquê. Quando a gente fala da mineração e aqueles estágios do ciclo de vida da mineração, né, o ciclo produtivo, tá? O que nós chegamos na parte mais importante, onde o sorting basicamente tem o seu papel intrínseco, é na parte de produção, tá? Basicamente na usina ou lá embaixo, após desmonte de rocha, para procurar fazer redução de massa ou enriquecimento. Imagine, por exemplo, hoje a gente tem uma mina subterrânea onde a gente só poderia gastar energia, tá? Se a gente tivesse uma mina subterrânea por enchimento, por exemplo, já poderíamos trabalhar com a parte de fazer o enchimento com rejeito que fica lá embaixo da mina e mandar apenas pelos elevadores o minério de interesse econômico mais enriquecido. E assim, todo o material poderia ser trabalhado, sua fragmentação, envolver o tratamento de minério, a parte de metalurgia extrativa, hidrometalurgia, eletrometalurgia, pirometalurgia, etc., para a obtenção de seus metais e produtos de intermediários, que a gente considera como os byproducts, né? Hoje, basicamente, todo o projeto mineiro eu costumo dizer que as minas são polimetálicas, né? Porque se a gente trabalha com a hematita, em busca de tirar o ferro, sempre tem os subprodutos que está associado ao minério de ferro. Se a gente trabalha com cobre, tem seus subprodutos. Se a gente trabalha hoje, por exemplo, com a mina polimetálica de níquel, chumbo, ferro, lá em Pitinga, por exemplo, nós temos os subprodutos hoje, que são uma cesta, vamos dizer, de produtos que inclui até as terras raras. Então, tudo hoje está envolvido. Então, em 2017, a Vale publicou esse gráfico aí, tá, sobre matriz energética e seu planejamento para o futuro. Hoje, por exemplo, todo o combustível que a Vale utiliza, 53% dele vem de combustíveis fósseis que estão armazenados em tanques, que eles chamam de bunker oil, né? Uma parcela dela, a segunda maior parcela, que é 14%, vem da indústria da energia elétrica, possivelmente hidrelétricas, tá? Ou termoelétricas. Nós temos 12% que vem do diesel, depois 7% gás natural, 7% carvão e 6% ainda óleos em gerais. Ok? Podemos continuar, professor? Quer dar uma pausa? Você que manda, o show é seu, Macif. Então, vamos continuar. Se alguém tiver alguma dúvida, por gentileza, ou quiser dar um intervalo, se manifeste aí, que a gente atende tranquilamente. Então, após essa contextualização da mineração, para a gente entender todos esses processos e qual é o papel importante do sorte na cadeia, tá, produtiva total, embora ele entre apenas no processo, vamos dizer assim, do beneficiamento, mas impacta em todo o ciclo de vida do projeto mineiro, tá? A gente vai procurar entender um pouco sobre como funciona a tecnologia de sorte e como ele foi criado, como é que ele pode atuar, vamos dizer assim, tecnicamente falando, em seus estágios de operações. Primeiramente, a gente precisa entender que essa imagem nos traz assim, um projeto conservador de mina, vamos dizer assim, tá? Onde você tem a matéria-prima,
que a gente chama de run of mine, vem da mina, tá? Esse material tem vários estágios e projetos envolvidos neles, tá? Desde a parte de avanço de lavra, planejamento de lavra, desmonte de rocha, carregamento, transporte, né? Matriz energética investida em tudo isso aí, depois chega na habilitagem primária, secundária, etc., até chegar na usina, né? Que já envolve os processos de comminuição. Né? Ao chegar na usina, a usina tem um papel limpo e claro. Eu preciso remover rejeito e tirar o meu produto, que é o material de interesse econômico. Então, eu tiro, se é você imaginar um dado conservador de um projeto que processa 500 toneladas a hora, que tem aproximadamente 30% material de rejeito. Então, nós temos dessas 500 toneladas horas processadas, 350 toneladas será o meu produto, e minhas 150 toneladas a hora é demandada para a minha barragem. Só fazendo uma retrospectiva aí, pessoal, nós tivemos alguns eventos não muito satisfatórios sobre barragens em nossos projetos no Brasil, na área da mineração. O sorting, tá, vem justamente, é onde eu tenho defendido nos congressos que eu ando aí pelos Estados Unidos ou pela Europa, que antes de acontecer esses eventos, eu sempre frisei a importância dele na redução de material disposto em barragem. E a gente vai entender isso mais lá na frente, tá? Essa aqui é uma proposta, tá? Vamos dizer assim, muito resumida, muito enxuta, para nos mostrar o que a mineração basicamente faz, tá? Nos traz matéria-prima, submete ao beneficiamento, tira produto e rejeito, e o rejeito vai para a barragem, e o produto vai para o seu destino final, que são os consumidores da indústria da transformação e suas siderúrgicas, entre outras. Tá? Então, para a gente fazer todo esse processo de concentração gravimétrica, é necessário utilizar algumas técnicas de concentração gravimétrica, e nessas técnicas de concentração gravimétrica envolvemos alguns equipamentos que tendem sempre a nos trazer melhor custo-benefício de operação, uma maior taxa de produção. Né? Lembro-me, basicamente, com alguns colegas que eu tive da Nexa Votorantim, que a gente tem contato, né? Eles nos falam o seguinte: não tem como a gente trabalhar uma taxa de produção com uma baixa recuperação mássica. Temos que ter alta recuperação mássica. Claro, as plantas conservadoras têm que trabalhar com alta recuperação mássica. Tá? Mas, geralmente, na tecnologia de sorte, isso não funciona muito bem, pessoal, e pode ser um pouco impactante. Tá? Então, como exemplo claro aqui de equipamentos de mineração, eu trago aqui para a gente ver as concentradoras espirais, temos gigagem, mesa, concentrador centrífugo, separador magnético, células de flotação, etc. O mais interessante de tudo isso aí, pessoal, é que ainda hoje, tá, nós temos uma prática que era feita até pelos egípcios antigos lá, naquela imagem que a gente viu lá atrás. Vamos dizer, um sorting, que a palavra sorting nos remete a termo técnico de classificação. Ou seja, nós temos uma classificação manual. E a imagem nos retrata aqui um projeto da mina de tungstênio na China, tá? Com um dado que fora publicado pelo Itai em 26, na revista GM, 26ª, desculpa, na revista GM de 23 a 27 de setembro, no evento na Austrália, em 2013, tá? Então, mesmo em 2013, se a gente for observar nosso passado, os egípcios já faziam isso. Por que a gente mantém utilizando práticas rudimentares com uma taxa de produção baixa quando se utiliza trabalho manual como a catação? É um questionamento que a gente faz até hoje devido à quantidade de tecnologias que estão presentes. Mas a gente também não deve deixar de frisar, pessoal, que tecnologia envolve custo. E custo tem que ser colocado em pauta para os gestores de um projeto mineiro, que visa sempre buscar o melhor custo-benefício para trazer lucro aos investidores. Tá? Então, observem que essa mesma prática fora publicada por Agrícola em 1556, naquele livro lá que eu citei na introdução sobre o que é a mineração e a importância da mineração. Né? E a gente se pergunta, em 2016, o Will publicou em seu livro, tá? Uma mesma imagem que ocorreu no início das operações da Cominco, na mina de Sullivan,
projeto zinco, chumbo e ferro no Canadá. São a diferença, pessoal, de 1556 até 1909, são 393 anos. A diferença é bastante grande quando a gente observa aquele gráfico lá atrás da evolução tecnológica, tá? Mas ainda existe. Ora, se aqui nós temos ainda, em 2013, na China, catação manual para operação de tungstênio, por que não lá em 1909 a gente também não tinha catação manual em esteira, tá? Então, o sorting parece ser a solução para tudo, mas toda solução envolve um custo. E é nisso que a gente vai pautar mais lá na frente, entender esses custos de operação para estudar a viabilidade lá na frente, ventilar, não é nem estudar, vamos ventilar as possíveis viabilidades econômicas, porque cada projeto tem as suas particularidades, tá? Depende da espécie mineral de interesse econômica, depende do tamanho do projeto, o tempo de vida da mina, quantos anos a mina ainda vai produzir pela frente, para poder avaliar um investimento tão significativo. Então, se a gente observar, o sorter não é uma tecnologia tão nova. Como assim, professor? Ora, nossa grande Madame Curie, que inventou o raio-x, inventou o primeiro equipamento de sorte, catação manual, em 1910, para separar, basicamente, fruta estragada de fruta boa. Tá? Basicamente, ela fez essa tecnologia com base no sensor de raio-x para separar um tomate estragado de um tomate bom. E aí, nós temos um registro que, em 1991, tá, por Salter e White, ele fez um mapeamento de todas as tecnologias de sorte que foram aplicadas, tá, nos anos 90, na África, América do Sul, Austrália, Ásia, América do Norte, Europa e ex-União Soviética, entre os anos 80 e os anos 90. Observem que a África, pessoal, nós tivemos até menor que 8 tecnologias de sorte aplicada. A América do Sul não teve nenhuma nesse período, a Austrália também não, a Ásia teve 1, a América do Norte teve menor que 3, e a Europa teve menos que 12 equipamentos de sorte até os anos 90 que foram empregados. Apenas como um dado histórico, tá, pessoal? A tecnologia de sorte ela começou a ser desenvolvida na Suíça, tá? Entre os anos de 1950 e 1960. Sua verdadeira aplicação começou nos anos 70, tá? Na Europa. E apenas nos anos 80, devido ao grande custo operacional e à falta de tecnologia para auxiliar, ou vamos dizer assim, para assistir, tá, os sensores, a carência dessas tecnologias, como, por exemplo, o uso de computadores com velocidades que atendesse essa linguagem, uma linguagem de programação para uma demanda do processo que envolvia alta produção mineral, não existia na época. Tá? Então, com a chegada da computação, vamos dizer assim, a difusão da ciência da computação, computadores nos anos 90 facilitou bastante esse desenvolvimento tecnológico. Tá? Então, Kelly e Hunter foram os responsáveis, basicamente, por difundir 2 modelos de tecnologia de sorte, o M6 e o M12. Tá? Eles tentaram implementar essa tecnologia na Austrália, em 1950, mas não funcionou por muito tempo. Dedicaram na mina de Mary e Kathleen, tá, para urânio. Depois para ouro com o grupo Goldfield, projeto Rio Tinto Zinco, e na África do Sul. Tá? Esses dados foram publicados por Colborne em 1963 e Wills em 2016. Tá? Onde, basicamente, a tecnologia deles envolvia uma fonte de emissão de raio-x, tá? Um sensor de imagem com fonte de luz, onde o material era espalhado, né, e colocado à vista sobre a esteira de forma que não ocorresse sobreposição de partículas, era um critério. E a técnica que eles utilizaram foi colocar uma esteira com um alimentador dosador nessa esteira, e essa esteira espalhava através de um rolo compressor essas partículas sobre outra esteira, para passar por um cilindro estabilizador de partícula e depois ser feita a leitura a uma certa velocidade de aproximadamente 1 metro por segundo. Então, o sensor fazia a leitura e nós tínhamos uma câmera que visualizava e dizia o seguinte, ó, separa a rocha de interesse econômico do rejeito.
tá? E existia a placa de separação, basicamente isso, certo? Então, a partir dos anos 2000, a Alemanha basicamente se deitou sobre essa tecnologia para dar um upgrade com auxílio de novas tecnologias que vieram a somar, que foi a ciência da computação e a linguagem de programação, onde fora otimizado o processo de tecnologia de sorte, tá? Onde eles resolveram dizer o seguinte, ó, nós temos dois tipos de sorte. Esqueça o modelo, tá, de Kelly Hunter, M6 e M12, tá? E vamos fazer o sorting tipo correia e o sorting tipo calha. Qual a diferença entre um e outro? Uma delas é que o tipo correia, o material é analisado em cima da esteira. E o tipo calha, o material cai sobre a calha e o sensor está analisando o momento da queda. E então os separadores, que geralmente até agora nós temos dois tipos de separadores, que é por jato, né, de ar ou flaps mecânicos, que a gente chama de atuadores, tá? Que dá basicamente o jargão popular para isso, diríamos assim, seria um chute, né? Teclas de pianos que dão chute nas partículas, tá? Mas para o exemplo em questão aqui, nós temos atuadores, jatos de ar acertando precisamente cada partícula analisada para ser removida do processo, seja uma separação direta ou reversa, vamos dizer assim, ok? O que é que nós temos ainda aqui para explorar esse tipo de conhecimento aqui? Primeiro, é que todo material ele tem que estar sobre a esteira para ser amostrado ao sensor. Tá? O sensor tem que ter esse acesso, um range de até 75 graus. Tá? E o segundo ponto é entender que os sensores trabalham, pessoal, com comprimento no espectro de onda eletromagnético. Então, se a gente for avaliar nessa imagem aqui, tá? Por exemplo, nós temos o comprimento de onda eletromagnética que compreende desde os dos raios cósmicos até a frequência extremamente baixa, tá? E cada frequência carrega um comprimento de onda, uma frequência em hertz e uma quantidade de energia em electronvolts. O que nos vale compreender nesse momento é que quanto mais próximo nós estamos dos raios cósmicos, menores geralmente são as distâncias desses comprimentos de ondas, mais energéticas serão essas ondas. Tá? E quanto mais distante, tá? Vamos pegar como exemplo aqui o campo sensível à visão humana, tá? Onde essa faixa compreende de uma leitura de aproximadamente comprimento de onda de 370 nanômetros até 430 nanômetros. Então, nesse espectro de onda, nós conseguimos distinguir toda a faixa de cor que a gente consegue enxergar. Então, os sensores, eles podem ser otimizados para trabalhar numa faixa de comprimento de onda específico, desde que entenda que só existe o lilás, só existe o azul, só existe o verde, só exista o vermelho, ou só exista um ranger, vamos dizer assim, de comprimento de onda pela cor, tá? A mesma afirmativa serve quando a gente trabalha com ultravioleta, infravermelho, tecnologia, comprimento de onda Raman, raio-x e fluorescência de raio-x, ou até mesmo utilizando comprimento de ondas em micro-ondas, que hoje a tecnologia de sensor de micro-ondas é muito utilizada para leituras de umidade em tempo real, né, que é muito complexo medir esse tipo de propriedade, pessoal, tá? Mas com a tecnologia de hoje é possível fazer esse tipo de equipamento utilizando sensores de micro-ondas, tá? E assim, podemos entender que cada faixa de comprimento de onda tem uma aplicabilidade específica, vamos dizer assim, uma faixa também de minerais. Por exemplo, se a gente pegar os raios-x, ele é muito indicado para identificar minerais que têm propriedades ou são, vamos dizer assim, são minerais deletérios, tá? Que são os radioativos. Se a gente abranger aqui para os metais preciosos e comuns, a gente vai para um range de aplicação desde o raio-x,
até aproximadamente o infravermelho. O carvão, por sua vez, pega um pouco do raio-x até infravermelho. As gemas pegam um pouco de raio-x até ondas de radares. Tá? Minerais metálicos em gerais e minerais industriais pegam quase que desde micro-ondas, o HF, até raio-x. Tá? Isso é um dado que foi adaptado em 2010 por Bergman e Keltenhold, né? E Bellwanger, assim como Gastra, tá? Publicado entre 2010 e 2014. E como é que isso funciona na prática, né? Para a gente entender um pouco como é que funciona essa leitura de sensores, nós sabemos que todo o comprimento de onda, de qualquer fonte que é emitida, desde o Sol até uma fonte artificial, ele vai penetrar, vai bater na superfície de uma matéria, parte dessas ondas elas irão difratar, né? A radiação incidida ela vai gerar ondas difratadas, ondas difusas, ondas de reflexão, remissão, ondas de absorção, refração e transmissão. O que vale nessa hora, tá, é entender que a finalidade da tecnologia você tem que entender para que é que ela vai ser aplicada. Então, você pode utilizar sensores que absorvam basicamente só a energia de fluorescência, sensores que absorvem essa energia de difusão, sensores que absorvem energia de reflexão, remissão, de absorção ou de refração e transmissão. Você quem escolhe o sensor, você que escolhe a fonte, tá? Então, se a gente entende que toda onda ou todo feixe de luz que bate ou incide sobre a superfície de um objeto nada mais é do que um comprimento de ondas eletromagnético, que nos compete é entender que existe um conjunto de componentes de lentes associada a um sensor fotovoltaico que registra a quantidade de energia das luzes ou dos raios eletromagnéticos que são transmitidos. Então, as câmeras fotográficas que a gente utiliza hoje no celular, entre outros, nada mais é do que um sensor que registra a quantidade de energia que é emitida pelo corpo, né? Do ponto de vista de energia de elétron-volts, tá, pessoal? É uma determinada frequência. Essa energia, pessoal, ela é recebida pelo sensor, tá? Direto da fonte que o transmitiu, bateu sobre a superfície de um objeto, ele vai transmitir o seu comprimento de onda, tá? E quando a gente trata sobre sensor de imagem, como esse aqui, pessoal, nós temos que lembrar que a soma de todas as cores sempre vai ser branco. E o inverso dela vai ser o preto, tá? Mas sabemos que as cores primárias, como o RGB, tá? Que seria o Red, Green and Blue, tá? Também a partir dessas três cores, nós podemos fazer uma mistura, tá? Um mix dessas cores, abordando diversas propriedades entre eles, como intensidade, saturação, brilho, etc. E podemos derivar inúmeras outras cores. E é com base nesse conhecimento, no RGB, que a gente consegue distinguir, através do sensor de imagem, quem são os elementos minerais de interesse econômico. A imagem que vocês estão vendo aqui à esquerda é uma leitura utilizando sensor óptico de cerâmica vermelha e gesso, utilizado o sensor para uma possível separação de rejeito da construção civil. Hoje, muito forte, atuante, estudado, por sinal, na União Europeia, porque o rejeito virou um problema seríssimo, o rejeito da construção civil, vamos dizer assim. E assim a gente passa a chamar a nova mineração, tá, nessa área conhecida como mineração urbana, tá? Que eu sei que a UFCAT trouxe muitos projetos e seminários, tenho acompanhado algumas publicações de seminários sobre o assunto em tela, tá? Então, o que a tecnologia faz? A tecnologia identifica através da cor quem é gesso, quem é brita, quem é cerâmica, quem é madeira, etc. E através do espectro de cor do RGB, nós conseguimos criar um threshold durante a calibração e dizer o seguinte, ó, meu scan vai ter um limite de tolerância para o azul, um limite de tolerância para o vermelho e um limite de tolerância para o verde. E ainda assim, ainda podemos otimizar qual é o percentual dessa tolerância.
para a intensidade de cor que é transmitida pelas partículas. Com base nessa informação, se vocês imaginarem no histograma 1, tá? Refere-se a esse material, e o histograma 2 refere-se ao gesso. Se a gente criasse uma linha de corte aqui, pessoal, que seria o threshold, em aproximadamente uma linha fixa, só para o azul, ó. Quem tiver limite azul 50, eu vou separar, eu vou aceitar. Quem tiver limite vermelho em 75, será meu produto. Quem tiver limite verde em 100, será meu produto. Tá? Então, nós teríamos aqui uma separação, uma suposta separação seletiva aqui, ó, do gesso, tá? Basicamente só determinando os thresholds de cada uma dessas intensidades de cores. E assim, a única diferença após a leitura, interpretação, calibragem, ou vamos dizer, após a calibração e tratamento das imagens, nos caberia alimentar o programa e dizer o seguinte: separe quem tiver essas características, e quando o material fosse mostrado ao sensor, como aqui na esteira, lá na frente, a distância calculada e a velocidade da esteira para que a partícula passe no momento exato que está o atuador mecânico ou os bicos ejetores de ar, essa partícula seria separada ou ejetada, vamos dizer assim, porque ela pode ser um produto ou um rejeito, no momento exato onde, em qualquer posição da esteira, pode ser a posição A, B, C, D até Z, tá? Então, o software que utiliza como base o LabVIEW e o MATLAB para fazer toda a programação, pode determinar o momento exato de sua separabilidade, tá? Voltando aqui, a mesma interpretação ocorre para os sensores de raio-x, tá? A tecnologia, pessoal, que é uma curiosidade interessante, eu acredito que alguns de vocês já devem ter pego um voo, uma ponte aérea, sei lá, mas entrou no aeroporto, teve que passar pelo sensor de raio-x, né? E os seus objetos é encaminhado àquela máquina de raio-x para avaliar se você carrega alguma substância química, inflamável, objetos pontiagudos, etc. Que não pode carregar, para quem não sabe, não pode carregar esses objetos durante o voo, né? Não pode transportar. O sensor que é utilizado naquela cabine é o mesmo utilizado para a tecnologia de sorte. Nós chamamos de raio-x de baixa transmitância. Tá? O que é que acontece aqui? Nós temos uma fonte de emissão, tá? Com fluido de arrefecimento estático, que não carrega carga elétrica, porque ele precisa refrigerar o tubo de emissão de raio-x, que emite muito calor. Tá? Então, através do feixe de luminescência da fonte, a um ângulo de aproximadamente 75 graus de ataque, o raio-x incide sobre o material, e todos os sensores que são conhecidos como cintiladores, tá, recebem essa fonte de radiação. Quando não há nenhum material exposto sobre a esteira, entende-se os sensores assim, vamos dizer, que o raio-x está emitindo a sua fonte de luz máxima. No momento em que uma partícula, tá, passa sobre esse feixe, ocorre uma perturbação no sinal que é lido pelos sensores. Tá? E esses sensores dizem o seguinte: houve uma atenuação da energia do raio-x. Então, na verdade, o que o sensor faz não é quantificar a energia de radiação que é emitida por uma partícula, mas sim a quantidade de energia que foi atenuada. E com base na quantidade de energia atenuada, nós temos como quantificar precisamente qual é a razão de densidade Book dessa partícula. Tá? Então, observe na imagem aqui que o sensor de raio-x, no momento em que a partícula está passando sobre ele, o cintilador registra, através do sinal que sofreu perturbação, qual é a sombra que essa partícula exerce e qual é a intensidade de sombra, com base justamente na quantidade de energia de atenuação. Então, todo o processo de energia atenuada
é tratado no software da imagem e convertido essa energia em uma quantidade de energia de alta e baixa intensidade de atenuação. Essa alta e baixa intensidade de atenuação, com base em cada pixel da imagem que é formada, é convertida numa escala de cor, onde eu tenho, no caso da tecnologia, tá, que a gente tem aqui como exemplo, quanto mais tendo a ser azul, menor é a densidade Book. Quanto maior a minha densidade Book, mais tendência eu vou ter a estar para o amarelo. Ah, professor, e quando nós chegamos um mix como essas duas amostras aqui, que tende a ser azul, vermelho, amarelo, etc. São rochas que têm pixels, tá? Que registraram alta densidade, mas a sua mineralização, os minerais de inclusão que estão presentes nela, também são minerais leves. Então, quando se trata de separação com raio-x, o que nós avaliamos basicamente é a densidade Book de cada rocha que é apresentada ao sensor. E com base nessa quantidade de densidade Book, nós podemos determinar quem tem mais ou quem transporta maior quantidade de mineral denso e quem transporta menos minerais densos. Como é o exemplo dessa rocha que tem aqui boa parte da área dela em azul. Imaginem, pessoal, numa situação hipotética, que uma rocha que é muito rica, tá, em ouro, ela vai tender a ser amarela. Mas ela vai ter outros minerais associados que são leves? Sim. Como o quartzo, por exemplo, para a calibração em questão, vai tender a aparecer em azul. E a rocha que tende a aparecer na cor azul, vermelho, e com a linha amarela, não significa dizer que ela não tenha ouro. Ter ouro ela pode ter, mas talvez esteja numa quantidade de concentração de ouro que não seja interessante para o beneficiamento. Né? Partindo daquela máxima, que eu ouço essa conversa desde quando eu falo sobre mineração. Ah, o ouro só vale a pena beneficiar se o teor de ouro tiver pelo menos em 3 ppm. E se tiver abaixo de 3 ppm? Né? Então, é a partir desse momento aqui onde entram as histórias lá dos nossos limites, o threshold que você pode determinar. Eu só posso tolerar uma partícula dentro do meu processo quem tiver no mínimo X% de ouro, X% de ferro, X% de zinco, X% de manganês. Quem tiver abaixo desse teor não é interessante para o meu processo porque vai me trazer um custo excessivo. Tá? Moacir, Oi. desculpa lhe interromper, tá? Mas assim, temos algumas perguntas aqui e algumas felicitações que eu gostaria de estar lhe encaminhando. Posso? Claro, por favor. Então vamos lá. Primeira coisa, o nosso amigo Francioli comenta aqui que Jorge, ou Georgios Agrícola, é extremamente atual. Não deixa de ser uma literatura muito atual, né? Tem só 500 anos, mas é só uma brincadeira. A pergunta dele é o seguinte: se existe algum projeto atual para o uso da tecnologia de sorting no Amapá? Eu acredito até que ele quer dizer automatizado, né? Porque o sorting em si você já acabou de descrever para a gente como é que ele é aplicado. Mas você conhece? Você tem alguma perspectiva de aplicação? Veja só, nós somos um estado ainda muito incipiente, né? O que nós temos no Amapá de mais nova mineração em termos de tecnologia está dentro do IFAP. Mas claro que algumas mineradoras, por exemplo, estão utilizando muitas tecnologias na área de hidrometalurgia, vamos dizer assim, para ouro, né? Que é o caso do projeto da mina Tucano, tá? Mas não temos no Amapá nenhuma tecnologia de sorte. Quando eu encerrei meu doutorado, eu comecei a tentar montar um protótipo de baixo custo, mas com a chegada da pandemia e a falta de recursos, vamos dizer assim, fez com que a gente desse uma parada. Mas na prática, porque no papel já está tudo montado, né? Entretanto, no Brasil nós temos sim algumas indústrias que já utilizam bastante essa tecnologia, mas não no Amapá, por sinal, tá? Acho que eu respondi a pergunta do professor, né? Respondeu sim. Ótimo, obrigado, Moacir. Temos aqui outras, ó, o Neilton Tapajós,
que além de te salutar, né, ele comenta que no Brasil, especificamente no estado da Bahia, a pré-concentração da fração LAMP, ou seja, fração grosseira, de cromita ainda era realizada por catação manual e que em 2015 a empresa estava estudando aí o uso do sorting automatizado. Você sabe alguma coisa da cromita sobre a adoção dessa tecnologia? Sim, eu estava no meio do meu doutorado quando eu ouvi falar sobre esse projeto, tá? Mas eu sei que a empresa contratou alguns testes a fim de viabilizar, inclusive até eu acho que o rejeito deles também dava para aproveitar para tirar boa parte ainda de uma parcela dessa cromita, do teor de cromita. Mas eu não sei dizer se o projeto foi para frente. Mas eu não sei se eu posso falar isso, pessoal. Vamos dizer que houve um ponto positivo para a tecnologia de sorte para cromita, tá? Se foi viável economicamente, eu não sei dar essa informação, tá? Perfeito. Não, é uma pergunta muito pertinente, uma vez que sabemos as limitações da flotação de cromita, né? É um dos poucos minerais que a gente sabe que a flotação falha assustadoramente, né? E eu tive a oportunidade de visitar duas empresas que trabalham com cromita na Albânia e é interessantíssimo ver o tanto de equipamentos de concentração gravimétrica que eles acabam utilizando no processo para chegar nos seus concentrados finais, né? Sim. Aí o Francioli encaminha outra pergunta aqui. Ele fala que é notório que todas as técnicas de concentração mineral possuem limitações e ele gostaria de saber as limitações do ore sorting no que tange tamanho de partícula. Essa informação está lá na frente, mas eu posso antecipar ela, sim. Atualmente, a tecnologia de software ele tem uma limitação de partículas de 2 milímetros, tá? Que aí você vai ter uma baixa taxa de produção e também um alto custo de produção, porque a regra é simples. Quanto maior o diâmetro, mais barato a sua produção, né? Até aproximadamente partículas com diâmetro de 10 a 15 centímetros, que daria uma razão aí de umas 3 a 4 polegadas, tá? Muito interessante, Moacir. Uma última pergunta aqui, né, vendo também do nosso amigo Neilton, e ele fala que em Minas Gerais, a Belmont, para quem não sabe, fica em Itabira, em Minas Gerais, né, ela iniciou o uso do ore sorting na separação de esmeraldas de quartzo. Eu até conheço essa sinclinal, eu não conheço a fundo a Belmont, mas eu conheço o outro lado dessa sinclinal, é um biotita xisto, né, quartzo, e as esmeraldas estão lá de fato presentes. Né? E ele comenta que, de fato, catação manual para pedras preciosas sempre foi utilizado. Mas se você conhece alguma aplicação dessa específica para as esmeraldas brasileiras? Olha, no Brasil não foram, eu não acompanhei nenhum projeto que fora feito para esse fim, mas eu tenho conhecimento que na África do Sul, a Steiner, que é uma das grandes fabricantes, a Red Wave, tem muitos projetos de sorte aplicado, principalmente na separação de diamante, tá? E de esmeralda. Mas a do Brasil não, eu conheço esse projeto, sei que eles estão utilizando tecnologia de sorte, se eu não me engano, a marca que eles estão utilizando o sorte até da Steiner também, se eu não me engano. Antes do projeto ser realizado, eu lembro que eles conseguiram um orçamento com a Red Wave, com a Comex e com a Steiner, mas não tenho certeza com que eles fechou, tá? Mas sim, eu sei que eles estão operando sim para a separação das esmeraldas. Só não sei até por quanto tempo foi viabilizado esse projeto. Perfeito. O Neilton comenta aqui que de fato é a Steiner e a Tomra. O Gerson, tá, também aí colega do Nordeste, né? Veja que nós estamos com o Brasil inteiro representado aqui, né? Ele comenta que no Brasil a Paraíba Mines, se não se engana, está usando algo do tipo. Eu desconheço qual é essa empresa. Você pode, Gerson, complementar um pouquinho aí? Sim, sim. Boa noite, senhores. Boa Boa noite. noite. Senhores e senhoras e senhoritas. Né? Moacir, muito bom aí seu trabalho, parabéns. Feliz aí você ser um ex-aluno do professor José Ivan, né? Que tão saudoso. Tive algumas oportunidades de fazer alguns trabalhos com ele aqui no Rio Grande do Norte.
Eu tive alguns anos, acho que uns 3 anos atrás, fazendo uma visita na Brasil Paraíba Mine, que é uma mina de Turmalina, Paraíba, que funciona aqui na região do limite entre Paraíba e Rio Grande do Norte. E, salvo engano, ou eles estavam já utilizando ou estavam em fase de teste de algo do tipo, né? Porque eles estavam tentando justamente mapear em função da diferença de coloração, né? Existia uma fase pretérita à entrada da máquina, que ainda era manual, onde a seleção envolvia, sei lá, tinha umas 20 ou 30 mulheres assim numa mesa, fazendo a catação e a diferenciação desse material que vinha da etapa de moagem, né, de britagem. E eles estavam usando algo do tipo. Eu vou buscar essa informação depois, mas salvo engano, eles já devem estar utilizando, tá? Algo parecido nesse sentido. Certo, Gerson, obrigado pela contribuição. Satisfação também saber que você faz parte da história, tá? Mais um para somar o grupo, né? Bem, esse do Brasil Paraíba Mine, eu não tive conhecimento desse projeto, tá? Mas se ele já tiver em operação, independente do fornecedor deles, eu acho que é algo bem valioso, principalmente para a sustentabilidade do projeto. Porque o que é que nós temos hoje de mais preocupante, que é discutido no mundo inteiro? É a quantidade de água que é utilizada em qualquer processo de mineração. Então, o sorte por trabalhar via seco, pessoal, gera um impacto muito positivo em cima desses processos, né? Tá? Mais alguma pergunta, professor? Não, por enquanto é só, Moacir. Muito obrigado. Pode continuar à vontade. Ok. Ok. Então, continuando aqui, observem aqui, pessoal, nessa imagem, está muito clara, tá? Muito clara, aqui para mim, uma possível separabilidade por densidade Book, tá? Onde é explorado 90, eu não sei se vocês conseguem enxergar aqui, ó. 90,5% desse material tem densidade Book maior que os demais. Esse material aqui, pessoal, basicamente foi um estudo realizado para a separação do carvão. Então, como o carvão em si, o material bom, tinha uma massa muito maior do que o seu rejeito, optou-se por separar o rejeito, claro, né? Então, todo o material que tinha aproximadamente 90% de densidade Book, com essa característica, ele era separado por ejetores que a gente chama de flaps, tá? Ou atuadores mecânicos. O histograma mostra aqui basicamente o seguinte, reflete o que está pautado aqui na curva de cor, que é traçada com base na quantidade de energia atenuada de forma inversa. Por que de forma inversa? Porque quanto maior a energia de atenuação, maior a densidade desse material. Então, quanto menos energia o sensor recebe, significa dizer que mais denso é esse material, porque eu recebi uma atenuação maior do campo de energia de raio-x, tá? Então, isso reflete o histograma das partículas leves, que era o carvão, tá? Para as partículas densas, que complementou aqui o histograma de forma bem delineada, tá? Um pouco sobre a tecnologia do que tem hoje, inclusive em Minas Gerais, os fabricantes como Tonra, Red Wave, Steiner, Comex, tá? Eles disponibilizam em Minas Gerais, através de parceiros, essas tecnologias para fazer testes preliminares. Claro que isso tem um custo, tá, pessoal? Eles basicamente cobram umas diárias aí para fazer esses testes. E o mesmo modelo semelhante que vocês estão vendo aqui também tem lá no Rio Grande do Sul, na Universidade Federal do Rio Grande do Sul, tá? Onde em uma única esteira você tem um sensor de imagem, um sensor de raio-x e um sensor a laser. Aqui tem um laser aqui e uma câmera que faz leitura em 3D. O sensor de imagem faz captura de superfície, de raio-x da densidade Book,
e o sensor a laser consegue dar características até de fator de forma da partícula em tempo real. Né? Com base só nas características da partícula, é possível estimar uma separabilidade. Tá? Mais na frente, com esse sensor laser, nós temos atuadores mecânicos, que para o caso que eu mostrei a vocês aqui, por exemplo, na separação de carvão, como a quantidade de massa do produto era muito maior, ou do material de interesse econômico era muito maior do que o rejeito, optou-se por separar o rejeito. Tá? Então, lá os atuadores mecânicos separam os rejeitos. Tá? Uma pergunta, já vou até responder uma pergunta que muitos curiosos têm sobre software. Professor, é sempre comum ter atuador mecânico ou bicos injetores? Pessoal, isso é relativo, tá? Depende do tipo de material, depende da quantidade de produção que o equipamento vai receber, tá? No seu feed. Agora, já sabemos, sim, que atuadores mecânicos geram uma manutenção maior do que os bicos injetores, tá? Porque ambos utilizam, basicamente, um compressor para o serviço, mas nos flaps nós precisamos de uma válvula pneumática de curso contínuo e reverso para impulsionar o flap e retrair o flap. Isso gera um certo desgaste, mais do que os bicos injetores, que basicamente a manutenção preventiva é só limpeza. Tá? O modelo em questão aqui está presente lá no laboratório do Lapron da URGS, que é um modelo da Comex LabSorting MSX 400 VLXR 3D, tá? E também tem seus periféricos atuantes aí. Ok, essa foi nossa segunda parte. Vocês querem dar uma pausa ou podemos continuar para a terceira parte, onde vamos ventilar um pouco sobre a parte econômica, vantagens e desvantagens e a parte econômica do software. Olha, eu acho que tá tão bacana que continuamos quente. Agora, se você quiser parar um pouquinho, Moacir, é com você, tá? Não, vamos embora. Eu também estou animado. É que eu me empolgo, pessoal. Então, quando eu me empolgo, eu perco horário. Então, tá. Primeiro, vamos entender assim, tá? Esse dado é o mais novo que tem no mercado sobre a quantidade de equipamentos que está à disposição no mundo, na indústria, vamos dizer assim, de tecnologia de software. Tá? Só para a gente entender um pouco da relevância dele, né? Os maiores fabricantes são Tonha, Steiner, RedWave, Moog e Comex, e tem a Binder, MyCO, que é da Áustria, tá? Você tem aqui a ordem da posição de cada um deles, tá? Em primeiro, segundo, terceiro, quarto, quinto lugar e sexto. O ano que essas empresas foram fundadas, 1990, 2000, 2005, 1995, 2005, 2002. Vale salientar que cada um desses fabricantes aqui utilizam sensores VIS, né, infrared, X-ray, raio-x, sensores eletromagnéticos em geral e sensor laser, ultravioleta, etc. O principal domínio, vamos dizer assim, a expertise dessas empresas é na área de alimentos, separação de alimentos, reciclagem e mineração, para a Tonha. A Stein tem expertise na área de separação de alimentos, reciclagem e mineração. A RedWave, ela foi considerada na mineração, mas ela entrou recente agora, a partir de 2012, tá? Na mineração. Mas ela era muito forte na área de reciclagem, depois migrou para alimentos e também botou a partir de 2012 a mineração. A Morgensen, muito forte em alimentos, reciclagem e mineração. Comex é muito forte em mineração, pouco em alimentos e bastante em reciclagem também. E a Binder utiliza muito forte em alimentos e reciclagem, pouco em mineração. A Tonha tinha, né, até aproximadamente 2018, 300 equipamentos comercializados no mundo. A Steiner, 50. A RedWave, 30. A Morgensen, 200 equipamentos. A Comex, 25. E a Binder, 20. Pessoal, vale só frisar que a quantidade de empresas de pequeno porte, que a gente poderia dizer que são empresas de fundo de quintal, fabricando equipamentos de sorting aí pelo meio do mundo,
somam mais de 300 empresas, tá? Um dado curioso é que empresas consolidadas hoje no mercado atuante são mais de 45. No mundo, nós temos aproximadamente 775 equipamentos de sorte em operação. A maior parte deles estão atuando na China, Austrália e África. O Brasil, até 2018, nós tínhamos 10 equipamentos, 9 mineradoras, tá? E 1 no Paraná, na área de reciclagem. Ok? Isso até 2018. Esse cenário já mudou de lá para cá. Eu soube da comercialização de mais, eu acho que 4 equipamentos no Brasil, de 2018 para cá. Que eu tive conhecimento, mas com certeza deve ter existido mais, tá? Porque nós temos o escritório da Tonra, da Steiner, da Red Wave e da Comex aqui no Brasil, atuando desde 2016. Ok. Quais são as vantagens que a gente pode observar em um sorte? Tá? Primeiro, pessoal, lembra lá da introdução que a gente fez sobre o que é mineração, ciclo de produção da mineração? A primeira grande vantagem é que todo o processo de sorte, embora ele seja destinado basicamente a enriquecimento ou diretamente à concentração, tá? Ele trabalha seco. Então, toda a carga de água que é utilizada no processo tem que ser redimensionada. Porque se uma taxa de produção, por exemplo, vamos pensar numa mina subterrânea que trabalha sobre a parte de enchimento, tá? Com enchimento. Quando o material é desmontado, tá? Emitido, transportado por elevadores até a superfície para a usina, parte desse material volta para a mina para preencher as colunas que eles retiraram, né? Ou os tetos que eles estão descobertos, para dar sustentação. Isso tudo envolve um custo. E durante o processo na usina, se a gente manda 100 toneladas a hora, vamos pensar assim, tá? De 100 toneladas a hora, se nós tivermos 10 toneladas que seja só produto, sendo muito pessimista, tá? Se a gente for muito bem pessimista, ou muito otimista, nós iríamos tirar 80% aí de produtos, 20% seria rejeito, tá? Mas vamos pensar num caso bem absurdo assim, só 10% dessa massa, ou 10 toneladas, é produto, o resto é rejeito. Se o sorte é aplicado, não é aplicado, todo o processo vai envolver água, reagentes, equipamentos, um fluxograma gigantesco para retirar 90 toneladas por hora de rejeito. Parte desse material vai ter que ir para a barragem, parte vai ter que voltar para uma mina subterrânea. Se for mina a céu aberto, basicamente todo esse material vai ter que ser destinado à barragem. E tudo isso envolve custo e consumo de água, tá? Vamos pensar assim, a explotação, né, toda do projeto tem custo. Quando a gente pensa no sorte, só o fato de não ter mais água, você iria utilizar um X quantidade de água para remover 90 toneladas aproximadamente de rejeito. E se você tirar apenas 10 toneladas, seria os 10% do material de interesse, você iria utilizar a mesma quantidade de água? Com certeza não. Iria utilizar a quantidade de água necessária para formar polpas, ou basicamente só limpeza, ou lavagem, água de lavagem, etc., só para 10 toneladas. Não para as 5 toneladas que você está inserido no processo. Então, o impacto pode ser já gritante, vamos dizer assim, desde o início da inserção de um sorte, só pelo fato de reduzir água no processo, que, por sua vez, irá impactar diretamente na quantidade de material que vai ser depositado lá na barragem. Desde a quantidade de água que é utilizada para reuso, né, até a quantidade de rejeito que é disposto no dimensionamento de barragem. O segundo ponto é a redução de toda a matriz energética. Por que redução de matriz energética? Pessoal, parte do mesmo conceito que nós temos para o consumo de água. Nós gastamos energia desde a parte de desmonte de rocha até a parte de fragmentação, cuja usina consome basicamente, só na usina, quase entre 60% e 65% da energia gasta na usina é só com combustão. Então, se nós temos
50 toneladas de rejeito, 50 toneladas de produto que vai para um britador para ser fragmentado, feita a sua redução até seu estágio necessário a uma pré-concentração, e daí enriquecimento, daí obtenção do produto final, tudo isso é envolvido na matriz, envolve energia elétrica, energia de transporte, envolve custo de operação de energia com água, com reagente, com tudo. Tá? Então, toda matriz energética ela sofre redução, tá? Proporcional à quantidade de massa que você não vai mandar mais para a usina. Ou, dependendo do ponto pelo qual do estágio, você decide, ó, a partir daqui, nós não vamos mais mandar o material para frente. Esse rejeito já pode dar outro destino, separado a seco. Tá? Redução de consumo de água, já falei. Redução de consumo de reagentes químicos, quando são necessários, em processos que envolvam metalurgia, flotação. Vamos dizer assim, eu vi um projeto, pessoal, na África, que a Tonra fez. Encontrei esse pessoal nos Estados Unidos em uma conferência da SME. Eles fizeram um projeto para ouro na África lá, e de aproximadamente uma produção que era de 120 toneladas a hora, foi aumentada para 300 toneladas a hora. E dessas 120 toneladas a hora, pelo método mais conservador, vamos dizer assim, eles utilizavam muito reagente químico. Então, o percentual de teor no projeto que eles utilizavam nesse projeto era o run of mine deles vinha com a grandeza de 8, 12 ppm, e o teor de ouro, após enriquecimento, passou a ser entre 32 e 64 ppm. Tá? Então, uma massa mais enriquecida e menor foi destinada ao processo final, ao invés de toda a massa com rejeito, que era levada ao processo de beneficiamento para poder enriquecer ouro para mandar para a lixívia, né? Para a lixiviação. A redução do material em barragem é logo evidente. Se a gente pegar o primeiro exemplo que eu dei a vocês, considerando que um run-off mine que tem aproximadamente só 10% de sua massa, ou de 100 toneladas a hora, apenas 10 toneladas é o seu produto, toda a massa de rejeito ali, a partir de determinado ponto, seja do próprio pitch, ou a partir da britagem primária, ou da britagem secundária em diante, esse material poderá ser 100%, vamos dizer assim, pessoal. 100% desse rejeito, se a produção quiser, o pessoal da produção pode ser eliminado. Mas, claro, tudo depende da espécie mineral de interesse econômico, tá? E o último ponto que eu tenho para frisar para você são os ganhos excessivos durante a maximização do ciclo de vida da mina. Tá? Nós tivemos conhecimento de alguns projetos no Brasil, principalmente na época era limestone, que é calcário, né, na época. O projeto estava quase do seu estágio final, e só com estudo de sorte, o pessoal, na mesma hora, instalou e disse, rapaz, agora a gente pode produzir pelo menos por mais 15 anos. Né? Então, assim, o projeto estava quase sendo fechado, encerrado, dado por encerrado, estavam fazendo já o EIA-RIMA do projeto todinho para entregar a reabilitação de área degradada, etc. E o responsável instalou e disse, não, agora vamos ter que produzir por mais 15 anos. Então, tudo é possível acontecer. Cada caso é um caso, tá? As principais desvantagens, tá? Aí é onde tem que ser colocado tudo na ponta do lápis, tá, pessoal? Porque eu lembro ainda, a minha mente está muito fresca a imagem que eu mostrei a vocês lá de Agrícola e da mina Cominco, 393 anos depois, e se ainda se utilizava a catação manual, e até hoje ainda se utiliza, como exemplo que eu dei lá na China. O problema é o alto CAPEX, alto OPEX. Tá? CAPEX, para quem não tem conhecimento, é o Capital Expenditure, né? Que é todos os recursos envolvidos na captação ou aquisição da tecnologia, e o OPEX é todos os recursos destinados à manutenção, supervisão, investimento em mão de obra, etc., para o uso dessa tecnologia. Então, hoje não, desculpa aí, pessoal, até 2019, essas tecnologias, dependendo do tipo de aplicação, porque o preço, pessoal, dessas tecnologias estão relacionadas ao tipo de sensor que vai ser utilizado. De cara, o mais barato é o sensor de imagem, tá? E mesmo assim,
Depende do sensor de imagem. O sensor mais simples, vamos dizer assim, com uma escala de resolução em pixel não muito boa, mas com análise em linha de sensor em linha, que ele tem um sensor com uma linha do RGB, uma linha só para o... Desculpa, só para o red, uma linha só para o blue e uma linha só para o green, tá? Variava de 310 a 1.600.000 euros, tá? A aquisição dessas tecnologias. O OPEX dele ficava em torno de aproximadamente 1.050 euros por hora, o custo, tá? Do OPEX dele, em operação. A falta de mão de obra no Brasil é um problema seríssimo. Eu tenho conhecimento agora que, por exemplo, a Vale fez aquisição de uma dessas tecnologias para Carajás, se eu não me engano, foi lá para a mina do Azul, do manganês, e eles estão mandando, eles contrataram um profissional de TI para se especializar lá na unidade do fabricante na Europa, só para operar o equipamento. E não vai resolver, porque na hora que ocorre um transtorno, aí entra o pessoal de forma remota dando toda assistência. Então, a hora que é cobrada para essa manutenção é isso aí, por enquanto. Até 2019 eu sabia desses custos. Tá? Então, outro problema é falta de peças para reposição, porque todo o equipamento é importado, todas as conexões são nos padrões europeus, todos os dispositivos europeus. Para vocês terem ideia, por exemplo, o compressor que a Tonra, a Steiner, a Red Wave, a Comex manda, só o compressor, pessoal, não tem no Brasil. Então, quando só o compressor dá problema, você tem duas opções. Procura uma adaptação do compressor que tem no Brasil, que não dá certo, ou você espera quase que um mês para importar um compressor da Europa para cá. Tá? Então, essa é uma das limitações. Pensando dessa forma, alguns fabricantes já estão pensando em fazer os projetos com tecnologia brasileira, tá? Mas só parte delas. O compressor é a única e, por enquanto, a única, no momento que está sendo pensado, tá? Mas dispositivos, conectores, fiação, etc., tudo europeu. Com relação à pergunta do colega Francioli aí, que ele perguntou qual é o limite, né, de partículas que pode ser colocada para amostragem nos sensores, 2 milímetros a 3 polegadas, mas sabemos que hoje se pode trabalhar com até 5 polegadas, tá? Mas com segurança que existe uma margem de erro, tá? De 3 para 1, 3 polegadas seria o diâmetro ideal. O feed, tá? É de até 300 toneladas a hora, mas existe uma limitação desse feed aí. Uma preocupação. Por que a desvantagem? Porque para um feed de 300 toneladas a hora, você tem que ter uma esteira com largura de 3 metros e tem que usar 3 sensores. Não existe um sensor de raio-x com 3 metros de largura. Tem que utilizar em série 3 sensores de raio-x. Tem que usar 3 câmeras de imagem. Tem que usar 3 sensores de tecnologia Raman. Mas o custo vai lá para cima, né, pessoal? Mas é possível. Ok? A outra desvantagem é a velocidade de processamento das tecnologias de computação. Hoje ainda é lenta, tá? Para o sorting. Um exemplo claro que a gente tem disso é que... Mas está sendo solucionado, tá, pessoal? Acho que nos próximos 5 anos já vai estar no mercado para as mineradoras, exposição das mineradoras. Hoje, é possível utilizar o sensor de fluorescência de raio-x para separar minério por teor químico, mas o computador não tem velocidade para processar informação, fazer a leitura, processar a informação e mandar um sinal a uma velocidade de aproximadamente 2 metros por segundo ou 1 metro por segundo numa esteira. Tá? E como eu já tinha pautado para vocês, né, que todas essas informações foram pautadas ou traçadas a partir do ano de 2019, tá? Até o ano de 2019, a partir não, desculpa, tá? Com relação ao estudo de caso, eu trouxe um exemplo aqui para vocês do que há no Brasil. Com certeza,
nós temos aproximadamente aí eu me recordo de no mínimo uns 35 estudos de caso no Brasil. De lá para cá eu não acompanhei mais, porque me dediquei mais à academia, né? Mas esse é um exemplo clássico que eu trago aí do estudo de carvão que fora feito, tá? Onde o objetivo, o carvão era muito ruim, porque tinha um alto teor de cinzas, que é tudo que a indústria do carvão não quer, tá? Muita presença de enxofre. Depois, quando obtinham o produto final, o teor de enxofre deles chegavam a quase 16%. E a proposta aí do Sortem foi fazer 2 cortes, ou 2 pré-concentrados. 2 concentrados, um mais rico e outro mais pobre. Tá? Então, durante a proposta foi identificado quem era produto, era o material leve, tá? Quem tinha densidade menor igual a 1,4 gramas por centímetro cúbico era considerado produto. Quem tinha densidade acima disso, ou acima de 1,8, era considerado já rejeito. Tá? Então, a alimentação tinha aproximadamente aqui 4,59% de enxofre, recuperação máxima era calculada, e o percentual de cinza foi avaliado, né, para as análises imediatas. Esses 2 pontos foram, vamos dizer assim, o target da análise, tá? Então, quando o material foi apresentado ao raio-x, o raio-x fez o sensor foi calibrado com os parâmetros específicos aqui, do threshold, né, com limite de tolerância de só é produto quem tiver 90% dessas características. E o primeiro rejeito, ó, teve um percentual de enxofre baixo e a quantidade de cinzas, que na alimentação era de 71,79%, foi para 91,70%. O concentrado teve o seu teor de enxofre elevado para 3,7%, e as cinzas, que era na alimentação de 71,79%, ficou 38,60%. Já no segundo corte desse material, ou seja, o material concentrado passou a ser o feed do próximo corte. A ideia é, vamos melhorar mais ainda esse produto, caso você queira um produto premium, tá? Específico para um cliente. Então, foi submetido a uma nova análise com um novo limite, tá? O teor de enxofre lá caiu, foi para 8,29, e as cinzas, pessoal, caiu mais ainda para 27,22. Então, para quem tinha 71, 79, terminou com 27,22, vocês imaginem aí o gerente de processo avaliando um projeto como esse aqui, o indivíduo fica eufórico, né? E o mais importante para ele é que sempre o produto final dele tinha um teor de enxofre quase 16%, e o Sortem deixou com um teor máximo de 8,29%. Eu acho que o professor André, ou tem algum colega aí que esteja assistindo ao seminário, já ter tido alguma experiência com carvão, sabe, deve entender um pouco da relevância desses 2 elementos aí para um produto de carvão utilizado para a indústria energética ou como coque, etc. Tá? No segundo caso, pessoal, na época do doutorado, um dos trabalhos que eu desenvolvi com o pessoal da Comex, que a tecnologia era deles, né? Foi a proposta deles. E está, por sinal, disponível no site deles como estudo de caso, tá? Ainda por carvão mineral, que veio da China. Uma simulação com 500 toneladas a hora, com 30% de rejeito, um método convencional, gerava 350 toneladas de produto e 150 toneladas a hora de rejeito era dispensado, né? Após a análise com sorte, tá? Manteve-se as mesmas configurações, 30% do material era rejeito, o sorte já removeu aqui 185 toneladas a hora de rejeito, tá? Aproximadamente uma eficiência de 90%. Houve uma considerável quantidade de rejeito ainda no produto, enriquecido de 4,3%,
Mas o produto final, pessoal, tirou 478 toneladas de produto hora e passou a gerar apenas 22 toneladas a hora de rejeito. O que é que isso implica? Basicamente, os resultados foi um aumento na capacidade de produção de 37% e uma disposição de rejeito que foi evitada para barragem em 85%. Tá? No segundo caso, que também foi feito junto à Comex, tá? Foi para um projeto de ouro, onde a alimentação convencional era com o run of mine chegava com 200 toneladas a hora, ia para a usina, gerava 200 toneladas a hora de partículas finas para o rejeito e apenas uma certa parcela, né, que esse material, se eu não me engano, ele tinha um teor médio de variava entre 4,5 e 7 ppm, tá? Não foram informado qual é a quantidade de produto final. Mas o interessante é analisar o papel do sorting, né, que as mesmas 200 toneladas que que vem do run of mine, o feed entra no equipamento, desculpa, tá? Tirou-se um pré-concentrado de 32 toneladas a hora, que foram mandadas para a usina, 168 toneladas a hora já foi removido como rejeito, pessoal. E aí, os finos que foram gerados para a barragem foi de 32 toneladas a hora. É uma redução, pessoal, de quase 70%. E a outra parcela é o produto de interesse, né? Então, a conclusão é 84%, né, de redução de finos, né, que foram removidos quimicamente também para o material do rejeito, que não foram utilizados, e 84% também de redução do material na planta transportada, reduzindo o custo até 84%. Mais à frente, a gente entra numa análise mais criteriosa do custo-operação do sorte, tá? Onde isso aqui foi feito em outro estudo, tá? Para minerais industriais, pensando que ocorre uma catação manual, tá? Então, na catação manual era gerada aproximadamente 35 toneladas por hora, e cada turno utilizava 8 funcionários durante 3 turnos. A mina trabalhava durante os 3 turnos. O custo por hora de cada operador é de 3,95 dólares para esse projeto. Tá? Considerando a inserção do sorte para um feed, que antes era 35 toneladas a hora, passava a ser 160 toneladas a hora, tá? Nós temos, para um consumo de 20 kWh de energia, o custo de operação por hora é de 50,11 dólares do equipamento, tá, pessoal? O custo de operação em tonelada hora processada é de 31 centavos de dólar. E o custo de operação do rejeito gerado seria de 77 centavos de dólar. Então, se a gente for fazer uma análise, aí eu vou deixar para vocês brincarem um pouco, tá? 3 turnos, 8 funcionários, quanto é que sai isso aí? Para que o sorte valha a pena, só de cara aí nós temos aí aproximadamente 24 funcionários trabalhando no total, custo por hora 3,95 dólares. Só o sorte, pessoal, para ele se igualar nessa razão, ele iria concorrer com 12 funcionários para sair no 0 a 0. Então, tem outra pergunta que a maioria das pessoas que trabalham em campo, né, basicamente no processo, sempre fazem. Quando é que vale a pena a inserção em um projeto mineiro, a inserção de um software num projeto mineiro? E, infelizmente, tá, pelo know-how que a gente já adquiriu durante toda a trajetória do estudo com sorte, o sorte ele tem um impacto muito positivo em minerais metálicos e preciosos. Tá? Nos metálicos e preciosos chega a ser gritante a diferença e as pessoas não têm nem o que questionarem. Nos minerais industriais, tem que avaliar qual é o valor agregado que ele traz. Tá? Eu vou deixar para vocês refletirem. Eu não posso, vamos dizer assim, entregar
Todo peixe é o pescador. A gente tem que entregar a vara para pescar, tá? Moacir, você Oi. deixou o pessoal curioso aqui, ó. O Gerson está com a mão em pé aqui querendo te perguntar alguma coisa. Eu acho que ele está querendo saber aí mais informações sobre esse exercício que você passou, tá? Certo. A caixa de Pandora, né? Pode mandar. Meu microfone estava mutado aqui. É o Ok. seguinte, eu estou olhando essa caixa de Pandora e meus olhos estão brilhando e minha cabeça está fervendo de ideias. Então, assim, quando você fala de minerais industriais e minerais metálicos e preciosos, eu estou vendo um pegmatito na minha frente, tá? Porque tem tudo isso aí. Então, assim, projetos como, por exemplo, o que eu tive a oportunidade de avaliar em 2014, chamado o projeto da Sigma Lithium, aí na região do Recôncavo, né? Tinha um pegmatito lá, chamava Xuxa. Rapaz, impressionante. Mineralizado em espodumênio, petalita, são minerais de lítio, né? Tinha tantalita, tinha água marinha, ou seja, e tinha o feldspato, que era um feldspato bem branco, um feldspato que também servia para minerais industriais, né? Então, Sim. o que eu vejo de potencial para um equipamento como esse, por exemplo, numa linha de frente de um pegmatito que seja fértil e que tenha essa miscigenação de elementos que são econômicos, é impressionante. Sim. Sobretudo aqui na região da Borborema, né, que é o nosso grande gargalo aqui. Nós temos potenciais para diversos desses minerais e substâncias que eu falei. No entanto, nós temos esse desafio, que é a água, né? Então, como você fala que ele trabalha a seco, então abre um leque de oportunidades e de potencial para o uso desse equipamento. Então, eu queria te perguntar o seguinte, você acha que é possível esse equipamento, não sei se você mostrou aí, trabalhar nessa gama de seleção, vamos dizer assim, selecionar, sei lá, 4, 5 substâncias no mesmo processo, no mesmo circuito, ou você teria que ter fases distintas para isso? Então, obrigado pela pergunta, tá, Gerson? É muito importante. Isso traz uma limitação do equipamento. Não temos, por exemplo, como ter um sensor que separe vários minerais, tá? Várias espécies, vamos dizer assim. O que nós podemos, o mais próximo que a gente pode fazer é pensar na massa de recirculação, tá? Mas trabalhando por estágios, se utilizar o raio-x, onde você pode determinar um threshold para ele, para dizer assim, ó, eu quero este lote de minerais aqui, essas espécies, que contemple aqui, sei lá, esmeralda, contemple lítio, contemple minério de zinco, chumbo, ótimo. Mas se você quer a separabilidade deles, você tem duas opções. Estoca e faz uma repassagem, ou investe em outro sensor, ou tantos quantos forem necessários. É outra limitação da tecnologia, tá? Por isso, assim, ó, com o alto custo dele, tanto de operação, de compra quanto de operação, ele tem sido, para algumas espécies, assim, ou para alguns projetos mineiros, tem sido mais assim, ó, quero enriquecer. Diferente, por exemplo, do ferro. O ferro já sai o produto, você já escolhe, olha, vou dar um exemplo, a CSN compra o minério de ferro, se eu não me engano, com teor de 61%. Então, eu sei que tem mineradoras em Minas Gerais, tá? No quadrilátero ferrífero, que fez estudos e outras compraram até essa tecnologia para minério de ferro, que já entrega, tá aqui, ó, só passa pelo sorte e mais nada. Acabou todos os outros estágios de beneficiamento, com exceção da britagem, tá? Que é estágio de cominuição. Cominui, deixando a agronometria adequada para o equipamento,
e o software faz o resto do trabalho, só que o custo de operação foi lá para baixo. Né? Entendi. Não, é excelente. Mas talvez seja um atrativo também essa questão da sustentabilidade, né? Economia com Sim, água, ou até mesmo a insalubridade da quantidade de operadores, né? Nessa catação manual que a gente vê aqui muito aqui na região Nordeste, essas atividades garimpeiras. Mas sim, lógico que isso são atividades de mineração que tem muito pouco recurso, né? sim. Mas tá jóia. Obrigado, hein? De nada, disponha. Acho Moacir, que Eduardo tem mais uma pergunta, né? Isso, exatamente. Temos mais um na fila. Boa noite, pessoal. Boa noite, professor. Boa noite. Eu gosto muito de apresentação igual essa sua, então, meus parabéns por ela. Agora, sempre quando eu vejo uma apresentação igual a sua, professor, sempre me chama a atenção uma coisa. Quando é que nós, brasileiros, vamos deixar de ser colônia? Porque eu vejo o seguinte, nós vendemos aí, por exemplo, hoje, tonelada de minério de ferro por $117 e compramos um iPhone por $600. Nós temos um sistema igual esse aí, por exemplo, que a gente compra da Alemanha por um valor vultuoso. Quando é que a gente, por exemplo, vai ter uma marca de celular brasileira, a gente vai ter um veículo brasileiro, quando a gente vai ter uma tecnologia dessa? Eu fico imaginando que se a gente pudesse desenvolver uma tecnologia dessa, implantar ela com o que a gente tem no Brasil, eu não tenho dúvida que os custos dela seriam muito mais vantajosos e seria uma coisa que poderia ser dominada. Então, assim, eu fico imaginando, o Brasil tem tantos profissionais, tanta inteligência, tanto é que esses países aí do mundo todo vêm buscar a nossa mão de obra aqui, e a gente ainda fica com essa mentalidade. Quando eu vejo, por exemplo, uma reportagem que passa, que eles alegram porque o Brasil produz não sei quanto de alimento e exporta, sempre me vem na cabeça essa imagem da colônia de exploração. Eu não vejo lógica. A gente extrai, a gente prepara, a gente faz tudo, por exemplo, dos nossos minérios. Se a gente for comparar, por exemplo, igual o exemplo que eu dei, comprar 6 toneladas, por exemplo, de minério de ferro com um equipamento que vem de fora. Então, assim, eu acredito que um braço agora seria tentar trazer essa tecnologia, replicar isso, tentar desenvolvê-la no Brasil, né? Porque ela é muito interessante, e eu vejo assim que o único gargalo dela é o preço. O restante até seriam passíveis de ser resolvidos, então, assim, eu acho fantástico, realmente gostei bastante da sua apresentação, mas sempre quando eu vejo assim, a gente às vezes dependendo de alguma coisa, uma tecnologia que a gente traz de fora, eu fico imaginando, por exemplo, o caso da Alemanha hoje, que é a empresa, a primeira empresa, vamos dizer assim, nem mineração basicamente eles não têm mais. E aí nós temos os minerais, nós temos a atividade minerária, e aí fica na mão da pessoa, então, do país. Então, assim, eu fico muito, assim, contrariado, sabe? Eu gostaria que nós passássemos a dominar principalmente essa tecnologia. Ok, Eduardo, muito obrigado pela pergunta e comentário. Eu comungo da sua ideia também. Nós temos profissionais no país que são competentes e têm competência para desenvolver essa tecnologia. Não é uma pessoa sozinha que desenvolve essa tecnologia. Para vocês terem uma ideia básica, eu tive um treinamento na época do meu doutorado na Polônia, lá na unidade da Comex, e só no escritório, para projeto dessa tecnologia são 8 funcionários. Tá? Agora, o mais interessante, tá? Que é para a gente refletir. Temos capital humano, temos matéria-prima, mas não temos
eu acho que falta no Brasil é a cultura empresarial. Para vocês terem uma ideia, isso é uma informação, vamos dizer assim, diferenciada. Vocês viram lá naquela apresentação lá do slide que a Tonra é a mais antiga em operação e comercialização dessa tecnologia, mas ela foi a única, por quase 10 anos, que arregaçou as mangas, injetou dinheiro dentro da Universidade de Aachen e desenvolveu a tecnologia na prática, colocou para funcionar, para mineração, para rejeito, para lixos sólidos, para fruta, para tudo. Ela foi quem botou dinheiro dentro. E nessas horas, da mesma forma, eu me pergunto, eu acho que o professor André também vê muito isso fora do país, a cultura empresarial de um determinado país, industrial, vamos dizer assim, comparada com a do Brasil. Eu acho que a gente é muito incipiente nesse setor, assim, temos muita carência. Eu acho que a gente precisa trabalhar isso no setor industrial com a academia e não deixar esmorecer, não, porque senão a gente não sai do lugar. A única marca de carro brasileira que a gente tinha era a Gugel. E, infelizmente, vamos falar assim, foi enterrada, né? Foi enterrada. Imagina os demais, né? Então, assim, eu sei que nós temos o potencial, temos competência, temos capital humano, mas falta, eu acho que um pouco da cultura industrial e empresarial desse país chegar mais presente da academia para estimular isso, ok? Mas obrigado, assim, é muito pertinente, tá, Eduardo? Penso como você, da mesma forma. Mais alguma pergunta, professor? Não, por enquanto é só, Moacir. Ok. Eu acho que eu tinha mais um slide aqui, mas eu acho que era justamente as perguntas, né? Então tá, professor André, eu queria agradecer imensamente a oportunidade, tá? Deixar aqui aos que estão presentes que as portas estão abertas, tanto no IFAP, quanto para debates, diálogos, se precisarem de alguma palestra mais, algo mais específico, a gente também está aberto, tá? A dialogar e a comungar das ideias, dos trabalhos e contribuir com tudo isso. Moacir, novamente, muito obrigado por estar aqui conosco hoje, por abrilhantar a nossa noite. E você já respondeu várias perguntas, mas eu gostaria de colocar uma, tá? Na verdade, eu gostaria de colocar duas perguntas, tá? Mas vou começar com a primeira. Né? Moacir, eu tenho me debruçado nos últimos meses, tá? E cada vez mais me aproximo e me torno mais e mais entusiasta da inteligência artificial. Tá? E eu acredito que existe uma sinergia gigantesca entre a inteligência artificial e o word sorting. Por quê? Como você já disse, né, perfeitamente, os computadores são lentos. Então, se nós não utilizarmos essas redes neurais, o paralelismo e a opção de colocar o computador pensando um pouco mais, nós não ficaremos literalmente, né, só arranhando aí a concentração e ficaríamos aí numa cata manual feita por um robozinho. Tá? Aí eu queria saber de você o que você pensa sobre essa integração da inteligência artificial com essa gama de sensores que eventualmente pode virar esse novo word sorting, né? Por favor. Muito pertinente a pergunta, professor. Desde quando eu conheci a tecnologia de sorting, né, de sensores, vamos falar assim, eu conheci, por coincidência, uma tecnologia paralela, que é a OSI Software, que utiliza machine learning, inteligência artificial, acho que você já deve ter ouvido falar dela, para tratamentos de dados integralizados, né, se apropriando de todas as fontes de informações de sensores que há no projeto mineiro, para entender esses dados, porque o que é muito discutido é o seguinte, é que uma tecnologia utilizada na geologia fica na geologia. A tecnologia que é utilizada no planejamento de lavra fica no planejamento de lavra. O que é utilizado no processo fica no processo. O que é utilizado no desmonte fica em desmonte. E não há uma integralização justamente de informações neurais para tratamento dessas informações em tempo real, para identificar possíveis gargalos, identificar onde é que está uma falha de um processo que irá prejudicar outra. E o sorte é uma tecnologia que justamente precisa disso em tempo real.
porque o que ocorre lá atrás na britagem, o que ocorre lá atrás no peneiramento, se for direto para a tecnologia, pode influenciar drasticamente no desempenho do equipamento. Então, eu, na época, até em 2018, se eu não me engano, eu consegui uma licença da OSI Software e um treinamento lá em São Paulo para implantar em uma universidade, inclusive esse eu queria levar para o IFAP, mas não tivemos até então um aluno que manje de informática na mineração para trazer isso para dentro de casa, né? E o que me deixa mais, assim, preocupado, a gente pega um aluno que passa 3, 4 anos dentro da instituição, vai embora e não transmite o conhecimento para os demais, tá? Mas o meu sonho hoje é poder fazer essa integralização, tá, de inteligência artificial com o uso do sorting. Excelente, Moacir. Já aproveito e me coloco aqui à disposição para colaborar com você irrestritamente sobre isso, tá? Mas eu acho que o Francioli, ó, tinha levantado a mão, tá? André, Moacir, parabenizar o Moacir pela exposição aí, muito interessante. Cheguei um pouquinho atrasado, mas cheguei. Vocês falando aí, André, pegando a tua fala sobre inteligência artificial, eu recebi agora pela manhã um e-mail da Amazon, né, que eles têm uma semana passada eu participei de um programa deles, que é da AWS, que trabalha, né, com nuvem, soluções em nuvem, e eles também expuseram na semana passada muita coisa relacionada à inteligência artificial, e eles me disseram que eles têm um programa chamado AWS Cloud Credits for Research, e que eles vão apoiar projetos ao longo do ano, né, para pesquisadores em instituições credenciadas. E ela, inclusive, me passou o e-mail de quem é o professor credenciado no IFAP. Então, o IFAP é credenciado, né, na AWS, então poderia ser uma possibilidade aí, muito provavelmente também a UFCAT é credenciada, então desenvolver um projeto aí dentro dessa, né, com uma parceria com a Amazon, eu acho que seria uma coisa interessante, né? Francioli, eu vou responder daqui um pouquinho para passar para o Moacir. Com certeza a AWS é referência, tá? O Google também tem serviços semelhantes, mas a AWS está na frente, né? E se você for olhar a colocação dela nos últimos anos, ela sempre aparece como empresa inovadora, etc. Então, é diferenciado. Eu não sei se a UFCAT está cadastrada, vale a pena a consulta, mas é uma solução, muito bem lembrado, né? Que a gente pode eventualmente migrar o serviço para a nuvem, só temos que ver se a gente conseguiria colocar esse sensor ligado numa internet de qualidade, com alta disponibilidade, porque nós estamos falando de tudo just in time, né? Mas você está indo num caminho muito interessante, que quando a gente olha um sensor desse com uma tecnologia embarcada tão grande, tão alta, a primeira coisa que a gente pensa é o quê? Eu tenho que botar um servidor lá na empresa. E aí tem que ter o servidor, tem que ter o cara da TI, tem que ter o gerente de manutenção, papapá, o custo vai só subindo, né? Então, quando a gente joga para a nuvem, a gente corta um monte de custos desse tipo, mas temos que saber se essa nuvem estará sempre disponível para a gente ou não, né? Mas perfeito. Uma segunda pergunta que eu queria te fazer é com relação, não pode faltar o colega que Elielder até tocou no assunto, né? E o que você vê, Moacir, para a gente colocar essa tecnologia de word sorting lá em cima? Eu só vou pedir para me fazer a interpretação do que é lá em cima. Em ambiente de gravidade zero, tá? Estamos só falando aí de rapaz, espaço. Se eu contar que eu até já andei sonhando com isso, vocês acreditam? Eu assim, professor, eu dou umas viajadas às vezes, eu acho que uma das minhas principais ferramentas é sonhar demais. E o que é que acontece, assim, desde quando a gente tentou formar aquele grupo, né, da Space Mine, o Ancarcil, né, na verdade, digo, cara, pelo amor de Deus, nós temos que pensar. Eu não acredito que todos os asteroides estejam em sua disponibilidade de massa, por exemplo, de diamante puro, de ouro puro. Tem que ter alguma coisa de contaminação e não vai valer a pena trazer rejeito para a Terra, né?
Mas, assim, eu hoje sonho por exemplo, se eu pudesse voltar ao Sul, tentar replicar, que eu consigo fazer isso, a tecnologia de sorte em um ambiente de gravidade zero para simular, só para fazer enriquecimento, seria mágico demais, né? Então, assim, do ponto de vista da tecnologia, é 100% possível. Por sinal, desculpa, o uso da tecnologia, eu acho que a sua eficiência energética seria muito maior do que em ambiente terrestre, né? Correntes elétricas, conexões, etc. Uma exigência básica que existe da tecnologia é que trabalhe numa atmosfera resfriada, e o espaço, eu acho que é uma situação ideal para isso, né? O que mais me preocupou durante uma preocupação que já é uma solução, na verdade, é durante a separação dos atuadores para onde iria o rejeito ou o produto. Mas eu já até ventilei na minha cabeça uma ideia de criar uma cesta coletora para isso, né? Então, assim, é algo que eu penso, eu não sei se você lembra no congresso que teve, né? Eu acho que foi em junho, né? Que a gente participou. Ninguém tocou basicamente a fundo nesse assunto, porque eu acho que não chegamos nesse estágio. Mas esse estágio irá chegar e seria muito pertinente se a gente tivesse à frente para discutir ele, né? Isso perante a comunidade científica e possíveis investidores no futuro. O pessoal do Brasil já pensa bastante em como fazer uma pré-concentração, uma separação ou redução de massa, enriquecimento para emitir ou fazer expedição de material para a Terra. Perfeito, Moacir, muito obrigado. Com certeza o rejeito seria lindo se você deixasse ele todo indo embora no espaço, né? O problema é esse a lixo ideia espacial, né? O que geraria, né? Mas ótimo. Pessoal, se tivermos mais alguma pergunta, eu peço que enderecem agora ao nosso querido palestrante, porque nosso horário já está chegando perto do teto. Moacir, eu acho que a apresentação foi perfeita, não ficou nenhuma dúvida, nenhuma consideração, mas creio também que se as pessoas tiverem alguma pergunta adicional, podem fazê-lo, né, diretamente a você depois. As pessoas estão só lhe parabenizando pela apresentação e novamente agradeço muito por ter abrilhantado a nossa noite e espero que essa seja a primeira de várias palestras que contaremos com você aqui, tá? A gratidão é toda minha, professor. Eu que agradeço a oportunidade de socializar um pouco desse conhecimento com vocês, tá? E, como já tinha falado, as portas estão abertas para a gente gerar mais discussões e participar de outros seminários. Receber convite para outros seminários seria um prazer, tá? Então, estamos sempre às ordens, tá? O convite já está feito. Eu lembro que quando nós negociamos, você tinha lá 2 opções. Eu falei, quero as 2, né? Então, esse ano já tem uma, próximo ano já está convidado. Aquela segunda, ela já está aceita, tá? Viu? O convite já está feito, já está consolidado. Eu nem lembro mais qual é, mas a gente alinha ela. Eu tenho lá, acabar aqui, eu te mando lá no WhatsApp. A segunda ideia era essa aqui. Não, mas a gente vai ver se a gente promove uma mesa redonda sobre mineração espacial, sobre mais... Sim. Ok. E nós vamos começar também um ciclo de palestras mais focados no processamento mineral, e aí vamos sempre contar com você, Moacir. Tá? Capaz, eu que agradeço, pessoal. Moacir, muito obrigado novamente. Transmita aos colegas do IFAP nosso fraterno agradecimento e abraço, tá? E sinta-se à vontade de vir aqui à casa quando quiser. Obrigado. Iremos marcar, sim, essa agenda aí para visitar o laboratório de vocês, tá? Ok? Tá. Obrigado mais uma vez. Obrigado ao colega Francioli aí pelas ajudas também, que ele tem contribuído bastante, tá? E obrigado aos participantes em geral. Foi muito bom. Pessoal, com isso a gente se despede, então, muito obrigado a todos, tenham uma boa noite e, por favor, sigam o nosso canal no YouTube, curtam o vídeo e estejam presentes conosco na semana que vem, onde traremos nesse mesmo horário mais um palestrante, tá bom? Muito obrigado, até a próxima.